Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Zufec. Esse quadro aqui maravilhoso do Enigma Animal. E no vídeo de hoje não vai ser um tema assim tão bacana da gente discutir, mas tem que ser discutido. Que são sobre doenças, no caso as doenças mais comuns que pode alcançar os nossos animais de estimação. Lembrando que esse vídeo é focado em cachorros e gatos. Mas se vocês quiserem um vídeo focado aí em doenças que podem atingir mais animais de estimação, tipo um vídeo mais expansivo, que abrange aves, que abrange aves e coisas do tipo, eu posso estar trazendo também. Porém, eu decidi focar mesmo nos cães e nos gatos, que são os bichos mais comuns de se ter. E lembrando que eu vou estar focando aqui mais em zoonoses e em doenças contagiosas em geral mesmo. Eu não vou estar falando de doenças como câncer, diabetes, mas se quiserem um vídeo sobre isso também eu falo sobre câncer e diabetes em cães e gatos. Falado isso, vamos para o vídeo. Ela também é conhecida como doença do jardineiro. A esporocticose é uma micose subcutânea causada pelo fungo do gênero... É bem difícil de pronunciar esse nome, por isso que eu não me arrisquei a pronunciá-lo. Que habita a natureza e está presente no solo, na palha, nos vegetais, em espinhos, madeira, enfim, coisas da terra. A doença pode afetar tanto humanos quanto animais, principalmente os gatos, que representam mais de 50% dos casos. Ela não é grave nos seres humanos, mas pode ser fatal para gatos, que são as maiores vítimas dessa doença. E ela é considerada uma zoonose. Ou seja, ela não é exclusiva de um único animal, ela pode se pegar em vários, porém, a maior parte dos casos são em gatos, porque existem vários motivos do porquê. Primeiro, gatos são muitas vezes criados em ambientes semi-domésticos, ou seja, eles têm acesso à rua, mesmo sendo animais domésticos. A maioria das pessoas criam dessa forma, que é bem ruim, inclusive eu sou completamente contra esse tipo de criação. Ela também pode afetar cachorros, tá bom? Mas ela afeta cachorros em um número muito menor do que afeta gatos. Até porque gatos, como eu disse, eles vivem mais nesses ambientes semidomésticos. Além de que gatos, eles gostam de escalar, eles quando vão fazer as necessidades deles, eles cavam. Ou seja, o gato ele tem mais contato com a terra. Então é mais fácil dele acabar sendo infectado e infectar outros gatos, né? Porque os gatos, enfim, para eles disputarem pela fêmea, eles brigam. Então um gato lá contaminado briga com um outro macho, acaba contaminando ele através dos arranhões, da mordida, porque ela é passada pelos fluidos corporais do animal. E depois é passada até mesmo pela relação sexual dos animais, pela procriação. Em humanos, a doença começa com nódulos avermelhados que se transformam em feridas, principalmente na região das mãos, braços, pés, pernas e rosto. Muitas vezes essas lesões aparecem enfileiradas. A pessoa também pode apresentar dores articulares e febre. Em gatos, as feridas aparecem na região do rosto e patas, que podem se espalhar pelo restante do corpo. Também pode haver perda de apetite, emagrecimento, espirros e secreção nasal. Essa doença, ela é muito comum. Tanto é que aqui na minha rua já teve uma epidemia assim entre os gatos dessa doença. Já vi muitos e muitos gatos infectados aqui na minha rua. Porque as pessoas pegam esses animais e criam eles semi-domesticados, como eu falei. Porque tem aquela crença, né, que hoje diminui um pouco mais, mas ainda persiste aí, de que gato é um animal que tem que ser criado com acesso à rua. Isso é uma completa baboseira. O gato ele pode ser muito bem feliz, criado somente dentro de casa. Aliás, além de feliz, ele vive muito mais. Porque o gato que vive em ambiente semidoméstico, ele está exposto a milhares de riscos. O gato ele pode viver muito bem dentro da sua casa, desde que você faça o enriquecimento ambiental certo para ele. E de que tenha um espaço necessário. Se você não tem condições de fazer isso, não tem um gato simples. O gato semidoméstico, vou deixar até aí na telona, a expectativa de vida de cada gato. Desde o gato que vive na rua, nasceu na rua, vai viver na rua, porque ninguém adotou ainda, mas enfim, vai viver na rua. O gato semidoméstico, que é o que tem um dono, mas o dono deixa ele ter acesso à rua. E o gato caseiro, que é aquele que o dono faz questão de prezar pela segurança do animal e deixa ele apenas dentro de casa. Você fecha todas as saídas com tela, compra tela, coloca, vigia, não deixa ninguém ficar deixando o gato escapar. Evite isso ao máximo, essas fugas dos gatos, enfim. E como vocês podem ver aí,
O gato semidoméstico, entre todos, ele que tem a expectativa de vida mais baixa. Sim, mais baixa do que o gato de rua. E sabe por quê? Porque o gato de rua, ele nasceu na rua, ele aprende como a rua funciona. Ele aprende que não dá pra confiar em todo mundo, ele vai ser um gato meio arisco, um gato meio nervoso, um gato que foge quando sente a necessidade, um gato que sabe melhor atravessar a rua porque ele nasceu naquele local. O gato semidoméstico, não. Ele não vai saber atravessar a rua, ele é um gato que ele vive como um gato caseiro, ou seja, ele tem ração em casa, ele tem tudo em casa, mas ele tem acesso à rua. Então, ele não consegue distinguir muito bem. Então, um gato que tem mais chances de morrer atropelado é um gato que tem mais chances de ser maltratado pelas pessoas lá fora, porque ele é um gato que ele pensa que todo mundo é que nem um dono dele. Então, ele não tem medo das pessoas. E isso é muito perigoso para um gato, porque as pessoas, elas são 880, ou elas amam gatos ou elas odeiam ao ponto de querer exterminar eles. E isso é uma realidade. Já vi muita gente falando que se pudesse, exterminaria todos os gatos. Exterminaria todos os gatos. Pessoas falam isso assim, ó, gente, numa boa. A maioria das pessoas não vê problema nenhum em dizer que odeia gatos. Se eu fosse vocês, eu não deixaria meus gatos ter acesso à rua, pensando pelo próprio bem dele, o tanto de gente maldosa que existe por aí. Além, é claro, gente, das doenças que estão aí fora. Milhares e milhares de doenças, milhares de zoonoses. E aí cabe qualquer um, né, se quer correr esse risco ou não. Você vai gastar muito com veterinário, provavelmente, e seu gato vai ter uma expectativa de vida muito baixa. Dito isso, eu falo isso daí, gente, porque eu tenho 4 gatos aqui em casa. Os meus gatos mais novos têm de 3, 4 anos por aí, de idade, e minha gata mais velha, ela vai fazer quase 13... Ela tem quase 13 anos, minha gata mais velha. Tem quase 13 anos. E sabe como foi que ela chegou na cidade toda com muita saúde? Sendo uma gata 100% caseira. Porque se ela fosse uma gata semidoméstica, ela nunca teria chegado na cidade. E eu falo isso por quê? Porque teve um caso de um gato, que ele era de uma vizinha minha. E essa vizinha criava esse gato nessa situação semidoméstica. O que aconteceu? Passou-se anos e anos, nada aconteceu com o gato. Até que o gato chegou aqui. Ele gostava de frequentar aqui a minha casa, por quê? Porque a gente dava ração pra ele, porque nem alimentado ele era. E a gente dava ração pra ele, pelo menos. Aí, ele gostava de ficar aqui perto da minha casa e tal. Um dia ele chegou cheio de feridas. Eu não sabia ainda da existência da esporotricose naquela época. Então eu pensei que ele tava com câncer de pele, ou que alguém tinha jogado água quente nele. Então a gente viu que ele tava muito mal, a dona dele não queria levar ele pro veterinário, muito pelo contrário, ela queria sacrificar, abandonar ele e tal, porque, enfim, não queria gastar. Então a gente ficou com muita dó do gato, a gente levou o gato no veterinário e voilá, era esporotricose. A gente teve a ajuda das zoonoses e tal, que deram pra gente as medicações e todo o auxílio do que tinha que fazer. Minha mãe, inclusive, criou até um canal na época pra poder documentar isso daí. Então, se você quiser assistir, tá aqui na descrição desse vídeo. E o gato ficou bem, ele ficou curado. Depois nem eu acreditei, porque eu achava que ele tava muito feio, muito acabado. Então eu realmente achava que não tinha jeito, sabe? Mas teve jeito pra ele, hoje ele é um gato bonito. E ele só não é saudável porque a medicação acabou com o rim dele. A medicação é o itaconazol, que é o que faz o tratamento para a esporotricose. O itaconazol é um remédio que é feito para pessoas. Então imagina um remédio que é feito para seres humanos em um gato, em um remédio que tem efeito colateral até em pessoas. Então isso destrói o rim do gato, o fígado do gato, mas é a única forma dele ser curado da esporotricose. Então, gente, para poder evitar essa dor de cabeça toda, não deixem seus gatos serem semidomésticos. Esse gato, ele foi cuidado aqui, hoje ele é um gato caseiro, a gente não deixa ele ter acesso à rua. Porque a gente sabe dos riscos que ele corre e a gente adotou ele, sim. A gente adotou ele porque ele já era um gato que já tinha idade, que já passou por muita coisa, que tem problemas renais por conta da medicação e que ninguém ia querer adotar. Então a gente adotou ele e ele também já estava apegado a gente, então nada mais justo do que ficar com o gato. E sim, o itaconazol é um remédio tão forte, mas tão forte que meu gato teve problema renal, mesmo ele sendo um gato que ama água, ele vive bebendo água. Então, evite. O tratamento não é fácil, então se vocês não querem esse risco pro gato de vocês, só evite a saída dele pra rua. O tratamento para seres humanos contaminados com a esporotricose está disponível no SUS. E também eu fiz um vídeo shorts falando um pouco sobre a esporotricose, mas bem superficialmente, tá? Aqui na descrição também. Bom, trata-se de uma doença canina provocada por um vírus da família, mais uma família super complicada de se pronunciar, mas tá aí na tela.
também conhecido como simonose. Ela é altamente contagiosa. A simonose não afeta e não é transmitida para gatos. Quando não tratada adequadamente, ela pode deixar sequelas gravíssimas ou mesmo levar à morte do animal. A simonose tem várias fases, então eu vou falar dessas fases aqui e explicar os efeitos colaterais bem por cima. A primeira fase da simonose está restrita à respiração, que é chamada de fase respiratória. Os principais sintomas são tosse seca ou secreção, pneumonia, secreção nasal, dificuldade respiratória, secreções oculares e febre aguda. Fase gastrointestinal. Após afetar a respiração, surgem os sintomas gastrointestinais. Nessa fase, os sinais são vômitos, diarreia com ou sem sangue, falta de apetite, dor abdominal, fase neurológica. Chegamos na mais grave. Na terceira fase da doença, o pet passa a ter o sistema nervoso afetado. Os sintomas são andar em círculos, movimentos de pedalagem, paralisia e nistagmo. Fase cutânea. Na última fase, o animal apresenta problemas na pele. Os principais sintomas são pústulas abdominais, espaçamento nos coxins e no focinho, conjuntivite e lesões na retina. A transmissão da simonose ocorre principalmente através das vias respiratórias, pela exposição ao ar contaminado e através do contato com secreções e demais fluidos dos animais que estejam doentes. Ela pode ser feita também através de objetos como casinhas, cobertores e alimentos contaminados. O maior índice da transmissão da simonose acontece entre os filhotes, normalmente entre os 3 e os 6 meses. Devido à ausência de vacinas, além disso, nessa idade eles estão com o organismo mais frágil pela perda de anticorpos maternos após o desmame. Porém, os animais idosos ou cães que estejam debilitados em função de outras doenças também estão suscetíveis à simonose, por estarem com o sistema imunológico mais fragilizado. A simonose pode ser curada, porém não há medicamentos antivirais eficazes para combater o vírus. O tratamento consiste em tratar os sintomas, podendo ser realizado com fluidoterapia e com administração de antibióticos e antiemíticos, anticonvulsionantes e pomadas ou cremes quando surgem os sintomas na pele. Há casos em que um médico veterinário pode indicar medicamentos para suplementar a nutrição do animal ou ajudar na hidratação. O objetivo do tratamento é evitar o desenvolvimento de outras infecções que podem surgir em decorrência da simonose. Bom, eu tenho um pouquinho de experiência com isso, porque eu já vi, um cachorro que foi contaminado, assim, da minha família mesmo, 2 na verdade, que foram contaminados com a simonose, mas infelizmente eles não resistiram e morreram. Eu já tive outros 2 que vieram pra cá pra mim cuidar, no caso pra minha mãe cuidar, que foram enviados de uma ONG. Como a gente era a única que estava disposta a fazer isso, que não tinha cachorro, porque se a pessoa tem cachorro em casa, vai transmitir pro cachorro que tá saudável e ele pode ter essas complicações todas. Como aqui em casa eu só tenho gatos, eu não tenho cachorros, e essa doença ela não pega em gatos, então eu pude cuidar desses animais. Eu trouxe a primeira, que foi a Larissa. Ela ficou aqui até o nível da doença baixar e ela poder sair do lar temporário, que a gente era o lar temporário dela, e ir para a dona definitiva, quando o nível já estivesse extremamente baixo e não transmitisse para os outros cachorros, porque essa dona definitiva já tinha outros cães. Então, quando ela foi para a dona, ela já estava curada. Também cuidamos de um outro, que esse foi o Joca, ficou mais tempo aqui. O Joca demorou um pouco mais para poder baixar o nível dele, da doença. A mesma coisa, mesmo esquema. Aqui era o lar temporário, ele ia pra dona definitiva que já tinha um cãozinho. Então, pra não contaminar o cãozinho, ele ia ficar aqui até o nível baixar. O nível baixou, ele foi pra dona. Eu via como era a rotina, gente. É uma rotina assim de ter que dar remédios. E no caso da Larissa, que os sintomas já tinham passado pra pele, ela tinha muitas secreções oculares e tal. E a gente sempre tinha que estar limpando os olhinhos dela. Mas foi uma experiência e tanto, e comprovou sim que a simonose tem cura também, que era outra doença que eu também achava extremamente impossível, até difícil de curar, mas ter cuidado desses cães mostraram que tem sim ajuda para isso. Mas lembrando, é um tratamento também um pouco mais complicado, é muito sofrimento pro cachorro, entende? Então a melhor maneira de você evitar que o seu cão seja infectado é protegendo ele por meio da vacinação, porque sim, tem vacina para essa doença. A vacina múltipla, a V8, a V10 ou a V11 são aplicadas em 3 doses.
com intervalos de 3 a 4 semanas entre elas, mais uma dose de reforço anual, sendo a principal dose administrada após 45 dias de vida. Além disso, deve-se evitar que o cachorro tenha contato com cães que não sejam vacinados, assim como com ambientes ou objetos que tenham chances de estar contaminados. Não deixar o cachorro sair na rua, né? Criar o cachorro em ambiente semidoméstico, que tem gente também que cuida assim. A simonose não afeta somente os cães, tá bom? É bom a gente falar isso. Ela afeta também alguns animais silvestres, como guaxinins, e também pode afetar até mesmo furões, que cria furão como animal doméstico, eu acho muito fofo. E para os furões também tem a vacinação da simonose. Mas isso você tem que falar com o veterinário exótico e tal, sobre como funciona a vacinação de simonose em furões. Só para deixar bem claro, essa doença não é transmitida para seres humanos e nem para gatos. Só para reforçar isso daqui. Ela é provavelmente a doença viral mais importante em gatos. Cerca de 1 em cada 3 gatos que tiveram contato com o vírus desenvolvem a infecção permanente, que é quase fatal. A infecção por felve causa uma grande variedade de sintomas e, ao enfraquecer as defesas imunitárias do gato, torna ele mais suscetível a outras infecções. Os efeitos do vírus no sistema imunitário são semelhantes aos que ocorrem em humanos com o HIV/AIDS. Mas o felve afeta apenas os gatos. Ele não afeta o homem e nem outras espécies, como por exemplo cães. Os cães eles são imunes à felve. O vírus da felve, que é chamada também de leucemia felina, é uma doença que compromete as defesas imunológicas dos gatos domésticos e de outros felinos silvestres. Com o vírus, o felino fica vulnerável a doenças infecciosas, lesões na pele, desnutrição, cicatrização mais lenta de feridas e problemas reprodutivos. O felve está presente nas secreções corporais dos gatos, principalmente na saliva. O vírus pode ser transmitido quando os gatos se lambem uns aos outros, partilham os mesmos comedouros, espirram sobre outros ou se mordem entre si, enfim. Outras vias de infecções possíveis, mais ou menos comuns, são transmissões venéreas e a transmissão durante a gestação ou por ingestão do leite materno pelos gatinhos. Após a infecção se ter estabelecido a forma de a deter, o tratamento médico fará com que o gato fique mais confortável e ajuda outras infecções que poderão ocorrer como resultado da felve. A principal vacinação deve ser feita em gatinhos entre os 8 e as 10 semanas. Devem ser realizadas a revacinação anual para manter o gato protegido, ou seja, tem vacinação contra a felve. Mas se o seu gato já estiver infectado, ele não poderá ser vacinado, daí a importância da realização dos testes antes da vacinação. Não deixe o gato sair de casa e tome cuidado com os gatos novos que você integra na sua casa. Ou seja, você viu um gatinho na rua, você quer levar para casa, se você já tem um gato em casa, toma muito cuidado. Faça o teste de felve antes de integrar esse gato na sua família. A doença da lagartixa é uma doença comum em felinos, resultante do hábito natural da caça. O parasita causador é o Platinosoma, que é transportado por répteis como lagartixas e sapos, que são anfíbios no caso, mas também pode ser transportado por eles. Esses animais não adoecem com a infecção, ou seja, o sapo e a lagartixa são imunes à infecção, mas eles carregam em seu organismo e o disseminam através de suas fezes. Essa doença é adquirida a partir do contato do gato com o animal que carrega o parasita. Normalmente é a lagartixa. O último ciclo de vida do parasita é o gato, já que ele passa por diversos outros animais antes de chegar ao felino. A doença pode manifestar sintomas como anorexia, apatia, perda de peso, mucosas amareladas, anemia e vômitos, porque ela é uma doença, gente, que afeta mais o fígado. Por não serem sintomas muito específicos, é melhor você ter o diagnóstico do profissional e não autodiagnosticar seu gato. O diagnóstico desta patologia deve ser realizado através de exames de sangue, imagem e exames de fezes. A eficácia do tratamento depende do estado clínico geral do felino, do grau de comprometimento hepático e da quantidade de trematodes parasitando o organismo. Por isso é essencial consultar um médico veterinário de confiança para determinar o tratamento mais adequado. A doença também pode afetar cachorros, mas a gente fala mais dela afetar gatos porque os gatos que caçam mais lagartixas.
mas ela também pode afetar cachorros. E, de qualquer forma, gente, sempre tomem cuidado quando aparecer uma lagartixa na sua casa, se você tem cachorros ou gatos. E eu sempre tomei cuidado quando aparecia uma lagartixa aqui em casa, porque eu sempre gostei muito de lagartixa. Inclusive, meu sonho é ter um gecko leopardo, que é um tipo de lagartixa. Então, sempre que aparece uma lagartixa aqui em casa, eu sempre fico com muito medo dos gatos pegarem ela, porque eu gosto muito de lagartixa e porque elas comem também os insetos da minha casa. Então, eu sempre prefiro por manter esses animais aqui. Mas eu sempre fico muito de olho. Eu nunca deixei meus gatos pegarem uma lagartixa, mesmo não sabendo da existência dessa doença. Sabendo, então, da existência dessa doença, eu nunca deixei meu gato chegar sequer perto de uma lagartixa. A raiva é uma zoonose, doença que passa dos animais ao homem e vice-versa, transmitida por um vírus mortal tanto para o homem como para os animais. Essa doença envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. A transmissão da raiva ocorre quando o vírus da raiva existente na saliva do animal infectado penetra no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. A raiva apresenta 3 ciclos de transmissão. Detalhe importante: a raiva é uma doença que afeta apenas mamíferos. Porém, existem mamíferos que têm mais chance de terem contato com o vírus da raiva, de serem contaminados e transmitirem eles, que têm menos chances de transmitir ele, enfim. Mas a raiva é uma doença que pega apenas em mamíferos. Ou seja, não tem aves, é uma doença que não afeta aves, nem répteis, nem insetos, ela afeta apenas mamíferos. Vamos falar aqui de como se pega mais raiva, a transmissão da raiva no meio urbano, ou seja, nas cidades. Os animais que mais transmitem por meio urbano são gatos e cães. No meio rural, que é interior, locais que tem fazenda, enfim, é representado por animais de produção, como bovinos, equinos, suínos e caprinos. E no meio silvestre, é representado por raposas, guaxinins, primatas e principalmente morcegos. Em todos os animais costumam ocorrer os seguintes sintomas: dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares e paralisia das patas traseiras. Nos cães, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um uivo rouco. E os morcegos, com a mudança de hábito, podem ser encontrados durante o dia em horas de locais não habituais. Então, se você vê um morcego voando de dia, meio desnorteado, provavelmente ele está infectado. A raiva em humanos, no início os sintomas são característicos: transformação de caráter, inquietude, perturbação do sono, sonhos tenebrosos, aparecem alterações na sensibilidade, queimação, formigamento e dor no local da mordedura. Essas alterações duram de 2 a 4 dias. Posteriormente, instala-se um quadro de alucinações, acompanhado de febre. Inicia-se um período do estado da doença, por 2 a 3 dias, com medo de correntes de ar e de água. De intensidade variável, surgem crises convulsivas periódicas. Se seu animal estiver contaminado e ele tente te atacar, lave imediatamente o ferimento com água e sabão. Procure com urgência o serviço de saúde mais próximo. Não mate o seu animal, e sim deixe ele em observação durante 10 dias para que se possa identificar qualquer sinal indicativo de raiva. O animal deverá receber água e alimentação normalmente, num local seguro para que ele não possa fugir ou atacar outras pessoas e animais. Nunca interrompa o tratamento preventivo sem ordens médicas. Leve os animais domésticos para serem vacinados contra a raiva anualmente. Não deixe o seu animal solto na rua. E se você for levar seu cachorro para passear, leve ele sempre na coleira, guia. Evite tocar em animais estranhos, principalmente os silvestres, porque eles podem estar contaminados. Não perturbe animais quando eles estiverem comendo, bebendo ou dormindo. Não separe brigas de animais estranhos por aí. Não entre em grutas ou furnas e toque em qualquer tipo de morcego. Não importa se ele está vivo ou morto, não toque. Caso você tenha algum mamífero exótico que não pode ser vacinado contra a raiva, não deixe ele sair de casa. Mesmo que esses animais raramente peguem raiva,
é melhor evitar. E também, lugar de animal doméstico, gente, é em casa. Os animais que mais transmitem raiva aos homens são os morcegos, os cães, os gatos e o sagui, que é esse macaquinho fofo aqui. Bom, foi esse o vídeo de hoje. As fontes vão estar sempre aqui nos comentários pra quem quiser ver, do vídeo no caso, né? E eu contei também um pouco da minha experiência pessoal com algumas desses animais que tiveram essas doenças, enfim. Então, eu quero que vocês levem essa dica mesmo pra proteger os gatinhos e os cãozinhos de vocês. É isso. E coloca aqui nos comentários se você tiver um gato ou um cachorro e qual é o nome dele. Enfim, e se vocês já tiveram contato com algum animal que teve essa doença. Coloque aqui nos comentários também. Bom, é isso. Eu quero que vocês deixem um like no vídeo se vocês tenham gostado. Se inscrevam nesse canal para acompanhar mais vídeos assim. Assista a playlist do Zufec. E é isso. Um beijo e até a próxima.